Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos sujar as mãos de terra e descobrir como os primeiros cabo-verdianos transformaram as ribeiras virgens de Santiago na base da nossa subsistência. Esta é a história da nossa agricultura. Incrivelmente, mais de 95% das pessoas que veem os nossos vídeos não são subscritoras. Se a nossa história lhe diz algo, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos antes do final do ano. Dê um gosto e subscreva já. E lembre-se, as nossas imagens são recriações artísticas. Quando os primeiros colonos chegaram a Santiago, encontraram uma ilha coberta por uma vegetação densa, mas sem as plantas que conheciam e que eram a base da sua alimentação. A primeira e mais urgente tarefa foi a de transformar a paisagem, desbravar os vales e introduzir as culturas e os animais que pudessem garantir a sua sobrevivência e, idealmente, gerar riqueza. A história da agricultura em Santiago é a história da criação de uma nova ecologia. O sistema de posse da terra foi definido desde o início. O capitão donatário tinha o poder de distribuir grandes parcelas de terra às sesmarias, aos seus homens de confiança. Este sistema criou, desde o primeiro momento, uma classe de grandes proprietários de terras, uma aristocracia rural que detinha o controle sobre os recursos mais valiosos da ilha, a terra fértil e, sobretudo, a água das ribeiras, a chave para o sucesso de qualquer empreendimento agrícola. Uma das primeiras e mais importantes culturas introduzidas foi a cana-de-açúcar. Trazida da Ilha da Madeira, onde já era um negócio de sucesso estrondoso, a cana-de-açúcar adaptou-se bem aos vales irrigados de Santiago. O açúcar era o ouro branco do século XVI, um produto de luxo extremamente valioso na Europa. A sua produção exigia um investimento inicial significativo, mas prometia lucros fabulosos para os proprietários de terras. A produção de açúcar era um processo industrial que exigia uma enorme quantidade de mão de obra e tecnologia. A cana era cortada e transportada para os trapiches, os engenhos de moagem, que eram movidos pela força da água das ribeiras ou por tração animal. Nestes engenhos, o sumo da cana era extraído e depois cozido em grandes caldeiras, até se transformar em melaço e, finalmente, em açúcar, que era exportado para a Europa, gerando riqueza para a elite. O subproduto mais famoso da cana-de-açúcar, no entanto, ficaria para consumo local, o grog. A fermentação e destilação do melaço deram origem à nossa aguardente nacional. O grog tornou-se rapidamente uma bebida popular, uma fonte de calorias e de alento para a dura vida dos trabalhadores, mas também uma importante moeda de troca no comércio com a costa de África, onde era muito apreciado, tornando-se parte da nossa cultura. Se a cana-de-açúcar era a cultura da riqueza para a elite, o milho tornou-se a cultura da sobrevivência para o povo. Trazido das Américas um pouco mais tarde, no século XVI, o milho revelou-se uma planta milagrosa. Adaptou-se incrivelmente bem ao clima irregular de Cabo Verde, sendo mais resistente à seca do que o trigo europeu. A sua versatilidade e o seu alto valor calórico fizeram dele a base absoluta da alimentação cabo-verdiana. O cultivo do milho estava nas mãos dos escravos e dos camponeses pobres. Eles plantavam-no nas encostas menos férteis, em pequenos terrenos que lhes eram cedidos pelos grandes proprietários. A sua colheita era a diferença entre a vida e a morte, especialmente nos anos de pouca chuva. O milho pilado e cozido lentamente com feijão e outros ingredientes deu origem à cachupa, o prato que se tornou o símbolo da nossa identidade e da nossa resiliência. Paralelamente à agricultura, a pecuária foi introduzida desde o primeiro dia. Os navios dos primeiros colonos eram autênticas arcas de Noé, trazendo vacas, porcos, ovelhas e, sobretudo, cabras. As cabras, em particular, adaptaram-se de forma extraordinária ao terreno árido e montanhoso de Santiago. Elas multiplicaram-se rapidamente, tornando-se uma fonte vital de carne, leite e queijo para a população. O gado não era apenas uma fonte de alimento, era também
um símbolo de estatuto e de riqueza. Um grande proprietário de terras media o seu poder não só pelo tamanho das suas plantações, mas também pelo número de cabeças de gado que possuía. O queijo de cabra, em particular, tornou-se um produto de qualidade, apreciado localmente e até exportado, uma tradição que continua viva, especialmente em ilhas como o Fogo e a Brava. Toda esta revolução agrícola foi feita à custa do trabalho forçado. Foram os braços dos homens e mulheres escravizados de África que desbravaram os matos, que plantaram e colheram a cana e o milho, e que cuidaram do gado. Mais do que isso, eles trouxeram consigo um conhecimento agrícola milenar. Foram as suas técnicas de cultivo em climas tropicais que tornaram a agricultura em Santiago possível, um conhecimento que foi explorado, mas raramente reconhecido. Esta nova economia agrícola teve um impacto ambiental devastador e irreversível. Para criar espaço para as plantações e para obter lenha para os engenhos de açúcar, vastas áreas da floresta original de Santiago foram derrubadas. Este desmatamento, combinado com o pastoreio intensivo de cabras, deixou o solo desprotegido, levando a uma erosão severa. As chuvas torrenciais começaram a levar a terra fértil das encostas para o mar. Este processo de degradação ambiental é uma das heranças mais trágicas do modelo colonial. A erosão do solo diminuiu a capacidade da terra de reter água, tornando a ilha ainda mais vulnerável aos ciclos de seca. O que foi um projeto de enriquecimento a curto prazo, criou um problema ecológico a longo prazo, cujas consequências, como a desertificação, combatemos até aos dias de hoje com projetos de reflorestação e de conservação do solo e da água. Dentro deste sistema, era comum os proprietários cederem aos seus escravos pequenas parcelas de terra menos produtiva, as concas. Nestes pequenos terrenos, eles podiam cultivar para a sua própria subsistência após as longas horas de trabalho forçado. Esta prática, embora servisse os interesses do senhor, que assim gastava menos com a alimentação dos escravos, criou também um espaço de relativa autonomia, onde eles podiam plantar as suas culturas e manter vivas as suas tradições agrícolas. Em resumo, a agricultura em Santiago foi construída sobre um triângulo: a cana-de-açúcar para a exportação e para a elite, o milho para a subsistência e para o povo, e a pecuária como reserva de valor e fonte de proteína. Este sistema, sustentado pelo trabalho escravo e pela distribuição desigual da terra, definiu a estrutura econômica e social da ilha durante séculos e está na origem de muitos dos alimentos e tradições que hoje consideramos como sendo inegavelmente nossos. Obrigado por nos ter acompanhado nesta viagem à terra, às raízes da nossa subsistência. A forma como cultivamos, o que comemos e a nossa relação com a terra nasceram neste período. Se gostou deste vídeo, mostre o seu apoio com um gosto e partilhe para que a nossa história chegue mais longe. E se ainda não o fez, subscreva o canal. O seu apoio é o que alimenta o nosso trabalho. Até a próxima!